Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos a honra de receber ela, que é referência na rinomodelação avançada, com mais de 5.000 vidas transformadas ao longo de sua carreira. Especialista em realçar a beleza de maneira natural e sem exageros. Seja bem-vinda, doutora Karen Gomes. Oi, gente. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês. Fui convidada, né, falar um pouco da história. A rinomodelação vem aí mudando a vida de muitas pessoas, de muitos pacientes. É maravilhoso para mim poder transformar a vida das pessoas, porque é algo mais interno, não é só estética, né? Como a gente estava conversando, que você já passou por um procedimento e com certeza mudou um pouco para você. Mas é maravilhoso para mim quando o paciente se olha no espelho e vê que aquilo, todo o trauma que ele passou, né, ficou para trás a partir do momento que ele se olha no espelho. Então, é incrível. Karen, primeiramente, é um prazer te receber aqui. Sinta-se à vontade, se apresente para a galera que nos assiste e se prepara, porque hoje vamos falar um pouquinho desse seu mundo. E eu queria começar falando do início da sua trajetória, enquanto ainda você morava lá no Belém do Pará. Conta pra gente. Então, eu sempre sonhei em fazer medicina, né? Sempre sonhei em ser médica, mas no intuito realmente de ajudar as pessoas e mudar a vida das pessoas em saúde. Mas tem alguém da família que é médico? Não. Eita! Eu sempre gostei mesmo, eu sempre me coloquei no lugar das pessoas, né? Então, eu sou a que abraça tudo, a que faz tudo por todo mundo. E lá atrás, eu sonhava com isso. E quando eu comecei a tentar a faculdade, eu não passei logo, né? Então, eu venho de família humilde. E aí, eu não consegui passar na faculdade pública. E não dava para pagar uma particular. E aí eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro a trabalho. Foi onde eu comecei a trabalhar, nada a ver com harmonização, com rinomodelação, com nada. Trabalhei numa empresa que era voltada para publicidade. E aí comecei a faculdade de publicidade para agregar na empresa também. E nesse parte de fotografia, tudo fui envolvida pela beleza em si. E foi me encontrando, mas o meu amor mesmo era a saúde. A saúde. Mas você chegou a se formar na faculdade de publicidade ou não? Não, eu fiz 4 períodos de publicidade. 4 períodos. Só que quando eu vi que a parte era mais técnica, eu me assustei um pouquinho e não era bem isso que eu queria. Eu gosto de lidar com o público. Então, com o dinheiro que eu fazia da publicidade, eu consegui, pelo FIES, me matricular em odonto. E comecei a fazer odonto. Pedi ajuda dos meus pais, porque odonto, os materiais são caros. Caros, bem caros. E fui me virando na faculdade, com a ajuda dos meus pais, no material. E pelo FIES, que eu consegui 100% do FIES em toda a faculdade. E aí eu fazia cabelo, eu fazia unha, para me virar de todas as formas, né? Para conseguir ir pagando os custos, porque eu tava no Rio, sozinha. Conheci o meu namorado, atual esposo. E aí a gente foi se ajudando com os meus pais longe de mim. Que legal! E foi adquirir novas experiências, coisas que não tinham nada a ver com a profissão, mas serviu de aprendizado. Exato. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, veio o boom dos filtros do Instagram. Porque as pessoas estavam mais em casa, fazendo mais stories. Veio a nova era da internet, né? Sim. E com isso também eu gosto muito de aprender. E aí eu aprendi a mexer e criar filtros do Instagram. Foi aí que eu comecei a voltar para a parte da beleza. E eu falei, nossa, eu não posso ficar só no dente. Eu tô fazendo filtro aqui para melhorar a beleza das mulheres no celular. E aí eu juntei o dinheiro para conseguir fazer um curso de harmonização facial. Para ver se era isso que eu gostava e se eu queria, né? Depois de me formar, que eu formei na pandemia e grávida. Em odonto. Isso, em odonto. E grávida, detalhe. Gravidíssima. Me apaixonei. Quando eu fiz o curso de harmonização, me apaixonei pela harmonização. Achei incrível a troca, né? O que mudava no olhar da pessoa também, a forma que ela se amava. Ela realmente buscar uma versão melhor de si mesma. Sim. E aí a gente tem truques de maquiagem que daqui a pouco sai, né? Na verdade, a harmonização não. Uma coisa que você vai poder se olhar sem um monte de filtros. E fiquei apaixonada pela harmonização, só que o meu incômodo era meu nariz. E aí apareceu uma publicidade de um curso de nariz. Eu falei, gente, como que é isso? Fui fazer o curso e me apaixonei pela rinomodelação, porque eu vi que eu podia resolver a minha queixa sem ir para o centro cirúrgico, que era o meu maior medo, meu maior pânico. Ainda mais que eu estava grávida. E eu grávida, pensava assim, eu vou ter uma filha, não posso entrar no centro cirúrgico, vai que acontece alguma coisa. Então, eu
Teoricamente, nunca iria resolver a minha queixa do meu Você nariz. teve cesárea ou parto normal? Parto normal. Eu também. E então... Guerreiras, hein? Chega a dói, só de lembrar. Mas quando eu fiz os cursos, eu fiquei apaixonada por ser uma técnica minimamente invasiva, que dispensava um centro cirúrgico, algo mais sério, mas que eu podia, em poucos minutos, resolver a queixa do meu paciente de maneira definitiva. Vendo que a harmonização, quando a gente fala de ácidos e outros produtos, elas são temporárias. Então, isso me encantou, de uma forma de querer aprender mais e mais e mais, tanto que eu fui para os Estados Unidos, para o MARC, né, o maior centro anatômico do mundo. Aprendi um pouco lá e fui para Harvard fazer um curso também de especialização lá, para me aprofundar cada vez mais, né? Porque eu queria mas aí eu voltar te pra pergunto, isso. o ensino lá é muito melhor do que no Brasil? Tem coisas diferentes, muitas novidades que ainda não chegaram aqui, né? Tanto então, de sempre... equipamento quanto de Exato, da prática na mesmo. prática. Quando eu fui para lá, o curso em cadáver fresco aqui nem tinha ainda. Então, lá já tinha. Então, assim, lá é muito mais avançado nesse sentido. Então, a gente pôde aprender muito mais a anatomia, porque a gente aprende a faculdade inteira anatomia em ossos, né? Cadáveres não frescos, mas que já estão lá há muito tempo. Então, você não sabe nem onde está a veia direito, onde está os vasos, tudo. Então, lá não. Bem como se tivesse acabado de falecer e você vai pegar e você vai sentir. Então, te dá mais segurança. Eu perguntei isso porque muitas pessoas falam que fazem odonto lá fora, mas vem aqui pro Brasil porque diz que aqui a gente dá valor ao dente. Eu tô falando em odonto em específico. Sim. Mas é porque aqui a gente se importa... o europeu não liga pro dente. Exato. Você vê, eles nem têm esse hábito de botar faceta ou às vezes até limpar, fazer limpeza. Você vê um monte de europeu cheio de tártaro na boca. É bem difícil. Mas aqui a gente é um público que a gente se cuida mais. Né? A gente se importa mais. Então, parte dentária realmente é um pouco mais precário lá. Mas tecnologia de medicina lá é bem melhor. Então, como foco, no meu foco, mesmo sendo cirurgiã dentista, não foi a parte dentária, foi muito bom para mim viver a experiência lá fora, pela medicina mesmo. Aí você voltou pro Voltei Brasil, já tem quantos anos? Eu fui e voltei. Minha filha já tinha nascido, fiz o curso, passei 2 semanas. Não chegou e a morar voltei. muito tempo lá, não cheguei a morar. Doutora Karen, pulando alguns anos, tendo realizado mais de 5.000 procedimentos de rinomodelação, como que você avalia o impacto desse volume de casos na construção de sua expertise? Total, assim, eu acho que quanto mais eu atendi, mais eu fui me especializando, né? Então, a gente brinca falando que quem faz tudo muito acaba não se especializando. Então, quando eu entendi que eu queria ser especialista em nariz, eu voltei a minha energia toda para nariz. Hoje, eu faço outros procedimentos, no geral, mas ter focado no nariz fez eu atender tantas pessoas e saber identificar. Então, hoje, a maior parte dos meus pacientes, eles são novos, sim, mas é muito de paciente de intercorrências de outros profissionais, onde o paciente vem satisfeito com a rinoplastia, com a própria rinomodelação, que já fez em outro profissional. Então, por eu ter atendido tantos pacientes de primária e secundária também, eu consigo identificar o quadro do paciente para resolver de maneira efetiva. Então, a maioria dos pacientes que vêm com intercorrência por mim, eles não vão para outro profissional. A gente já resolve e consegue 100% da satisfação dele. Lá no perfil mesmo, vocês vão ver, né, casos de profissionais que passaram por 2 rinoplastias ou pacientes que passaram por 2 rinoplastias e estão insatisfeitos ainda ou tiveram intercorrência. Eu tenho um caso recente agora que eu ainda estou tratando para poder reabordar de intercorrência. Então, a ter atendido tanta gente me fez ter mão suficiente para conseguir resolver esses casos. Então, já que está falando desses desafios aí, qual é o maior desafio técnico que você encontra ao realizar rinomodelação em pacientes que tiveram essas experiências insatisfatórias? O maior desafio é quando esse paciente ele mexeu mais de uma vez. Demais. Né? Quando ele já está na 2ª ou 3ª cirurgia plástica no nariz.
E Já assim, não tem nem mais pele para esticar e puxar. e pior que isso, é um paciente que, por exemplo, ele mexeu tanto que não tem mais estrutura, então não há mais o que fazer. Ou um paciente que, no caso, fechou as abas demais, porque antigamente veio o boom da alectomia, né? Então, muita gente fazia alectomia, fechava demais a narina do paciente, o paciente mal respirava, e agora Pareceu ele que eu falo que é o nariz de periquito. 2 furinhos não consegue nem enfiar o cotonete. Eu ainda brinco. Como é que essa pessoa tira a meleca? Exatamente. Que nem o dedo entra. Então, não tem como, assim, a gente não tem como expandir novamente essa pele, né? Um caso desafiador foi realmente de uma paciente onde ela tinha feito somente a alectomia com um cirurgião plástico. Ele fechou demais, ela teve dificuldade de respirar. E aí, depois ele expandiu, ele abriu. O que ele fez? Ele tirou pele da orelha e colocou na região, né, da narina aqui. Pra poder ter pele. E agora ela tem uma cicatriz aqui. Então, eu tô com ela até hoje, tentando amenizar essa cicatriz para que fique. O caso já tá infinitamente mais bonito, mas é um desafio. Então, são os mais desafiadores, é quando tira muito essa estrutura. Então, a minha pegada é realmente agir pro natural. Você vai querer um nariz mais delicado, mas o que eu puder preservar de estrutura, eu vou preservar, porque a gente muda, né? Hoje a gente quer um nariz finíssimo, amanhã eu já não quero mais, então eu tenho que ter esse cuidado. E você gosta de pegar esses casos meio bizarros ou não? Você gosta de pegar um rostinho novinho que nunca fez e você seja a primeira a fazer? Eu gosto dos dois. Na verdade, eu gosto de ajudar. Eu gosto realmente, tipo, se for um caso que tá bizarro assim, eu sei que eu posso melhorar a vida daquela pessoa porque ela já não tá bem, ela já não quer mais tirar foto, ela já tem vergonha. Então, se for pra entrar e ajudar, eu vou querer pegar. Não por prazer do desafio, mas porque eu sei que eu posso melhorar a vida dela de alguma forma. Mas também... desde um paciente que nunca passou pelo procedimento e deseja ser feito por mim, eu sei que eu vou ter um impacto muito grande na vida dele. Então, como a gente brincou, né? Eu posso até não lembrar de todo o nome, mas eu sei que aquela pessoa vai lembrar de mim pro resto da vida, porque eu mudei a vida dela. Isso aí. Em um cenário onde muitos pacientes buscam mudanças estéticas significativas, como que você equilibra essas expectativas com a necessidade de preservar a naturalidade e a harmonia facial? Eu sempre vou equilibrar, eu vou olhar não só para o nariz, eu vou olhar para o conjunto. Estatura, altura, biotipo, todo o corpo do paciente no geral. Ele pode vir com uma queixa e eu vou fazer ele entender que às vezes não é o que ele quer, mas é o que é necessário. Então, teve uma paciente... Ou o que pode ser feito. Exato. Teve uma paciente que queria ponta muito, muito fina, mas o rosto dela era um pouco mais largo. Então, eu fui mostrando para ela que talvez o fino, na ideia que ela tinha, numa imagem que ela viu, era fora da realidade dela. Você faz aquela foto só te cortando com o rosto da paciente no computador e vai mostrando. Exato. Pra ela ver, se teu nariz ficar assim, aí você vai mostrando. Isso, a gente conta com uma tecnologia suíça lá na clínica, então a gente tira a foto do paciente, leva para o computador e assim eu vou demonstrando para ele. Eu vou mostrar o que ele veio querendo, que é o demais, e ele vai conseguir enxergar que também não seria o indicado, né? Eu faço ele enxergar que não seria o indicado, porque às vezes só falando eu não vou convencer. Então, eu prefiro mostrar para que ele entenda, poxa, realmente não é isso. Eu pensei uma coisa, foi outra. Ou então, eu vi o caso dessa paciente, achei que era igual ao meu, mas não é. Então, a gente consegue trazer essa realidade para convencer ele do melhor. Porque foi o que eu falei, a gente muda constantemente. Então, às vezes, eu vou olhar um paciente, modelo que eu postei, e eu vou gostar muito, mas o meu rosto é diferente. Às vezes, o meu lábio não vai harmonizar com o nariz muito empinado, ou o meu queixo, que eu sou um pouco progrinata, que é para trás, não vai harmonizar com o nariz muito empinado, então vou tirar uma harmonia. Então, a gente vai olhar para todos os pontos e pontuar para que o paciente realmente tenha o melhor do resultado. A rinomodelação definitiva, que você realiza com a utilização de fios definitivos, representa um avanço significativo nessa área. Como que essa técnica se compara às abordagens temporárias em termos de resultados, durabilidade e segurança? Eu costumo dizer que é uma técnica mais segura diante aos procedimentos que não são definitivos, né? Os temporários, por exemplo. Se eu faço um nariz com ácido hialurônico, que eu tenho diversos vasos importantes no meu nariz, e eu injeto numa região onde eu vou
prender, né, a vascularização, eu posso ter uma necrose generalizada. Então, não vai longe o caso do Naldo Beni, que teve uma necrose por ácido hialurônico, né? Então, é muito rápido que avança, é muito rápido que expande por ter vasos em diversas regiões do nosso rosto. Então, todos eles interligam. Na técnica que a gente faz, que é a minimamente invasiva com um fio definitivo, a gente não tem chance de prender nem vaso, porque a gente diminui, né? Então, a gente só usa o fio na estrutura de cartilagem e a cartilagem, ela é avascular. Ela não tem vaso. Mas esse fio é colocado no próprio nariz? No próprio nariz por dentro. Isso, a gente faz um pertuito por dentro, lá dentro da narina, e vai passar o fiozinho para justamente passar somente na cartilagem. Eu uso lupa para conseguir enxergar, porque o nariz é uma região pequena, então a gente precisa enxergar e saber onde está de fato a estrutura que a gente vai colocar e inserir o fio. Mas, de toda a segurança, eu acho que é o melhor. Até às vezes que a rinoplastia, que acaba abrindo demais e você perde toda a referência estrutural. Então, se a gente for ver um caso, meus casos, não de outros profissionais, com casos de rinoplastia, que mexeram demais, tem muito mais fibrose, tem sempre que quem faz a rinoplastia primária às vezes passa por uma secundária porque deu fibrose, no inchaço exacerbado, perdeu a referência, tá mais tortinho ou não, então ali a gente vai pontual. É uma técnica minimamente para eu ir pontual na queixa do meu paciente e conseguir sanar. Mesmo com edema, eu não vou conseguir destoar muito do que ele queria. Então, assim, na minha visão, não só por fazer, mas por ouvir relatos de pessoas que já passaram pela rinoplastia, pessoas que já fizeram com ácido, com fio de PDO, por lidar diretamente com intercorrência, eu considero essa técnica minimamente invasiva muito melhor. Em benefício, a gente não vai ter uma necrose generalizada. Se eu tiver uma necrose, é por fator externo, por exemplo, paciente que fica enfiando o dedo dentro do nariz, eu vou levar bactéria para essa região, eu vou ter uma infecção. E aí, se você não tem como tratar, por exemplo, os meus pacientes, eles voltam, a gente tem um contato direto comigo, com a minha enfermeira, para a gente estar cuidando desse paciente. Se a gente identificar alguma intercorrência, a gente já vai correr para resolver, para não ir piorando. Então, eu tenho todo um protocolo de intercorrência para não gerar um mal maior lá na frente. Considerando o inevitável processo de envelhecimento facial, como que você aborda a rinomodelação definitiva para garantir que os resultados permaneçam esteticamente agradáveis e em harmonia com as mudanças naturais ao longo do tempo? A gente vai realmente alinhar, né? Eu não vou... Se o paciente precisa de outros procedimentos, como melhorar um colágeno, a gente já vai melhorando agora. Porque eu falo que todo mundo vai envelhecer. Só que envelhecer bem é quando você decide se cuidar. Então, se eu não posso chegar com 70 anos e querer repor um colágeno, tá? Então, a mesma coisa que eu tenho uma paciente que eu vou fazer essa semana. Ela tem 72 anos e ela quer fazer o nariz. Ela não quer mais cuidar da pele. Ela só quer fazer o nariz porque é o sonho da vida dela. Eu não vou deixar de fazer porque eu tô realizando um sonho dela. E ela até brincou, falou assim, se eu morrer amanhã com o nariz feito, eu vou estar no caixão feliz. Mas a gente alinha muito o cuidado do paciente. Então, assim, até o empinado tem que ser alinhado, porque eu não tenho um idoso com a pele toda caída e o nariz lá em cima. Não faz sentido. Então, até isso a gente tem que dosar. Mas a gente faz os outros tratamentos para entrar num comum acordo com o nariz. Até para ela ver o rostinho dela diferente, eu acho que ela vai topando. Pelo menos eu começo com o nariz, depois eu faço alguma outra coisa. Exatamente. E é o que acontece. A gente avalia um geral, mas o paciente faz primeiro o nariz, aí ele volta. Agora eu quero botar um lábio. Agora eu quero fazer um colágeno. Bochechinha. Então a gente sempre vai conversando, né? Alinhando pro melhor dele, porque ele vem com uma ideia. Não, mas é vaidosa, né? Uma mulher de 70 anos querer fazer nariz. 70? A mais idosa que eu fiz foi 79. Meu Deus! E foi um caso muito emocionante pra mim, que eu chorei com ela, porque depois de tudo, quando eu dei o espelho pra ela, ela começou a chorar. Ela falou assim, minha filha, você não sabe o quão feliz eu vou ser agora. Eu nunca mais vou te esquecer. Porque ela tinha a mãe dela colocou um trauma que a vida inteira dela do nariz. E ela falava assim, você é feia, porque seu nariz é feio. Ela falou assim, agora com 79 anos eu posso dizer que eu sou bonita. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que, tipo, isso podia ser algo tão profundo, né? Então, muita gente... muito com a beleza da mulher. Exato. Do ser humano, né? Dos As homens pessoas também. só falam assim, é por estética. Não. Tipo, não é. É internamente. Eu tenho paciente que sofreu uma agressão
E nessa agressão, o nariz ficou um pouco torto. Em cima, e ela não queria pôr um procedimento mais invasivo. E nos submeter, né? Porque era uma coisa simples, ao ver dela, mas que ela queria deixar o passado para trás. E quando a gente fez o procedimento, a mesma coisa, assim, a mesma satisfação. Dela olhar para mim e falar assim, você tem noção do que você fez na minha vida? Então, assim, eu sou muito mais motivada pelas histórias que eu ouço todos os dias e eu gosto, eu acho que se eu fosse para cirurgia plástica, o paciente sedado, dormindo, ele não vai te contar quando ele acordar e olhar no espelho, porque ele não vai acordar e olhar no espelho. Ele vai ver uma foto. Então, quando ele olha no espelho e tem a primeira sensação, é algo que não tem como descrever, sabe? Então, é realmente uma coisa que brilha os meus olhos, que me dá força mesmo para querer estar ali. Em sua experiência clínica, você já se deparou com casos onde a rinomodelação não seria a melhor opção para a paciente? Como que você conduz essas situações? Hoje em dia, pelo avanço da técnica, é um pouco raro de acontecer. Mas... Até aquele nariz todos defeituoso. Então, aí depende. Se for um caso, tipo, que já tá, né, no fim ali, já tem tudo, eu vou conversar, eu vou fazer ela entender que ali eu não vou conseguir atingir o melhor. Eu tenho colegas cirurgiões plásticos, onde eu indico... você mesmo indica. Indico para que realmente eu sei que eu vou ter confiança e que ele vai conseguir entregar um bom trabalho para essa pessoa. Mas eu sempre deixo ela com ar de esperança, porque eu acho que é melhor a pessoa ter esperança do que achar que foi ali perdido, não tem mais jeito. Então, numa conversa, a gente sempre tenta fazer o paciente entender. Olha, não tá legal aqui, mas o profissional X vai conseguir te ajudar. É raro de acontecer mesmo, porque todos os casos que chegam para mim, eles são previamente já abordados pelas meninas. Então, quando elas falam que dá para fazer, é porque já dá para fazer. Nas mãos da pessoa. Exato. E aí gera uma frustração, né? Imagina um paciente chegar para mim... Até você e falar aí, que, não, a rinomodelação não cabe, seria uma cirurgia plástica. Exato. Então, assim, eu já tive... isso, que ela quis tanto vir, eu falei assim, tá, deixa. Pagou a consulta, quando ela chegou, eu falei, eu vou te devolver o dinheiro da consulta, porque não tem o que eu fazer por você, eu não quero seu dinheiro. Eu queria poder te ajudar, mas já que eu não posso te ajudar, não faz sentido. Ela, não, mas eu queria ouvir de você. Eu falei, tudo bem, mas... E aí eu indiquei, ela chegou a procurar o cirurgião, se ela fez ou não, eu não sei. Mas eu sempre indico quando não tem a necessidade de fazer, né? Quando não é mais indicado. Doutora Karen, seu instituto na Barra da Tijuca tornou-se um centro de referência para a rinomodelação. Quais foram as estratégias e valores que você implementou ao construir essa empresa? Desde o início, eu nunca tentei me tornar outra pessoa, né? Eu sempre tive a mesma essência, sempre mostrando que era eu. Só que eu acho que a diferença eu sempre quis estar a par do meu negócio, de saber tudo o que estava acontecendo, para que, se eventual momento sair alguém, eu saber lidar com aquilo. Então, desde o início, era eu e eu fazendo tudo. Depois foram tendo pessoas sendo treinadas por mim. Então, acho que isso me ajudou muito a chegar no sucesso, porque eu já entendia, eu já sabia o que era para ser feito. Antes de alguém chegar e falar, faz isso aqui, querer me moldar ou me modelar de uma forma como hoje existem muitas pessoas muito iguais, né? Todo mundo muito igual. E aí o meu diferencial foi esse. Deixar a minha essência. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar para mim, tendo ali, eles sabem quem é a Karen, que preza pela essência. Eu sou muito focada em dar o melhor para o meu paciente. Então, desde o início que ele entra, o meu foco não é voltado só para o financeiro, né? Eu acho que todo mundo quer dinheiro, mas não é só o dinheiro. É o que eu posso mudar na vida dessa pessoa. Então, eu fui levantando essa bandeira desde o início, porque eu sempre fui apaixonada por vidas. Então, eu sempre mostrei para eles que eu me importava. Então, o paciente da estética, ele quer saber que você vai cuidar dele, não do dinheiro dele. Sim. Ele pode deixar milhões com você, mas ele quer saber que você se importa com satisfeito. ele. Sim. Então, é o que eu ouço dos meus pacientes, que eles falam muito isso para mim. Ali, nossa, quando você tá aqui, você é você. Você cuida de mim como você estivesse cuidando da sua filha. Então, eu vejo isso e eu sinto o seu amor. Então, acho que por eu realmente ser apaixonada pela minha profissão, pela vida em si, as coisas foram acontecendo de maneira natural. Não tem um método, né? Hoje em dia, todo mundo fala que tem um método. E eu não acredito que existe um método. Acho que se existe alguém e algo, foi Deus desde o início, sabe? Desde o início do meu negócio, ele estava ali comigo. E é o relato dos meus pacientes. Eu entro na sua clínica e eu sinto a presença de Deus. Então, isso para mim é muito forte.
Me emocionei agora, gostei. Obrigada. O que motiva você a continuar desenvolvendo novas técnicas e a refinar as existentes já na área de rinomodelação e estética facial? O que me motiva é saber que quanto mais rápido eu fizer, menos edema esse paciente vai ter e mais rápido eu vou conseguir entregar um resultado para ele. Então, quando eu comecei a fazer, eu fazia um nariz em 1 hora e meia. Isso há 4 anos. Hoje, dependendo do caso, eu faço em 25 minutos, 30 minutos. Então, eu falo que quando eu deito numa maca, eu já fico apreensiva, né? Por mais que eu tenha toda uma técnica de relaxar o meu paciente, ele quer levantar para ver o resultado. Então, quanto mais atualizado eu estiver, melhor o caso vai ficar. É anestesia local? É anestesia local. Então, a gente conversa, é uma troca muito gostosa. A gente senta, conversa, eu boto louvor, eu sou cristã, então a gente tem essa troca. E quanto mais avançado for a técnica em questão de rápido e eu estiver me especializando, mais rápido eu vou dar o resultado para o paciente. E até se acontecer alguma reação adversa no momento. Com a gente se especializando cada vez mais, a gente consegue resolver com mais exatidão tudo o que acontece. E como que você vê o papel da inovação contínua toda hora em seu trabalho? Que isso a cada ano muda. Eu vejo de uma maneira positiva. Por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha um ultrassom, né? Ultrassom, aparelho ultrassom. E aí eu vi que o recente, tem ultrassom menores, não que vão ver a região do corpo inteiro. Então, como eu lido muito com intercorrências de outros profissionais, eu adquiri um ultrassom para mim. Hoje, na clínica, a gente conta com ultrassom. Para que, ao invés de eu tentar adivinhar o que está acontecendo, eu já venho com um exame de ultrassom, porque em face, aqui no Rio, eu não sei em outros lugares, mas é muito difícil, eu sempre tive essa dificuldade. Quando eu pedia para um paciente um exame detalhado, eles não conseguiam fazer, então optei por investir. Então, acho que isso é bom, o avanço da tecnologia, porque são coisas que vão avançando e que me dá um poder de ter dentro da minha clínica. Para o paciente não ficar, vai num lugar, vai em outro, até chegar em mim. Então, ele chega no meu consultório... Você já faz... Eu já resolvo tudo. Então, lá a gente tem a sedação consciente, que é um aparelho de inovação. Então, o paciente não precisa mais ser apagado na anestesia geral. Ele vai ser sedado para relaxar. Porque uma medicação, como o Rivotril... midazolam, ele vai te apagar. Então, o paciente fica desconfortável. Às vezes, ele quer lembrar do que aconteceu ou ele sai grogue. Então, eu não acho legal. Eu gosto da boa experiência. O paciente entra bem e sai bem sabendo de tudo que aconteceu. E a sedação me permite isso, junto com os outros aparelhos tecnológicos que a gente tem, né? Para que o paciente realmente tenha uma experiência positiva. Doutora Karen, você contou aí da senhorazinha de 70 anos e uma de 79. Você poderia compartilhar um exemplo de algum caso particular marcante para você, onde a rinomodelação resultou em uma transformação significativa na vida de um paciente? Sim, eu tenho uma paciente que ela é professora de criança. Quando ela me procurou, ela não tinha Instagram pessoal. Hoje ela ainda não tem, mas ela tinha o Instagram da escola, onde ela era professora, tudo, e ela não aparecia. E ela sempre me falou que em fotos ela não tinha foto direito com a filha, nem da gestação, por conta do nariz. E foi muito engraçado, porque eu não precisei nem ouvir dela. Recente eu ouvi dela. Mas eu fui vendo que depois do nariz, ela começou a querer se cuidar em outras partes do corpo. Mais do rosto, do corpo. E recente ela voltou na clínica. E eu tava abrindo o Instagram e quando eu olhei, ela, fazendo vários vídeos, ela aparecendo, eu falei, ué. Aí ela voltou na clínica e eu falei, e aí, como é que você tá? Ela, cara, você mudou a minha vida. Hoje eu tiro foto, eu apareço, eu gravo vídeo. As crianças na escola falam, tia, quem é você? Então você mudou. Então me marcou por ter visto quem ela era antes, realmente. E agora? Então eu vi realmente a transformação na vida dela. E é o que eu falo lá em casa. As pessoas eu posso nem lembrar de todo mundo, porque são muita gente. Mas quando eu vejo, eu lembro da história que eu ouço de cada um. Então, a dela me impactou por isso, porque eu vi todo o processo dela e vi que realmente hoje ela ama o que ela olha no espelho. Considerando que a rinomodelação pode ser uma solução eficaz para pessoas que sofreram bullying, né? Que a gente está falando, ou traumas, como que você aborda esses casos emocionalmente delicados? Eu tento não ir tão a fundo,
Porque eu prefiro não ativar os gatilhos dessa pessoa. Acho que se ela já passou por tudo, então se ela veio, pra mim, é somente aquilo que tá incomodando, que ela só falta isso pra esquecer o passado. Então eu busco, quando eles querem falar, eu deixo falar, mas eu tento não ser invasiva pra não ativar alguns gatilhos realmente. Então, como foi o caso mesmo dessa senhora que eu te falei, eu não tentei entender o porquê ela esperou tanto tempo. Eu não tentei entender nada e ela falou. Ou 79. Mas eu sempre tento conversar quando eles passam. Eu vou raramente, né, nos casos, episódios, para entender. E pontuo sempre que eu termino. Eu falei assim, agora você pode olhar para frente, que o passado ficou para trás. O que passou já ficou, não vai mais te machucar. Então, eu vou numa maneira bem delicada para que seja leve, né? Porque como eu não sou terapeuta, eu não posso também invadir tanto nessa parte. Mas muitas dessas pessoas que já vêm para mim, elas já tratam com psicólogo, terapeuta, porque são traumas mais profundos, né? Outros é mais raso, outros nem sabiam. Uma outra senhora que veio até mim, o marido dela que ficou sabendo que aquilo era incômodo para ela a vida inteira na consulta, porque nem ele sabia que incomodava, nem ele sabia que era um trauma para ela. Então, hoje ela tá bem também, mas ela não precisou tratar com psicólogo porque era só melhorar o nariz que tratou tudo para ela. Então, tem coisas que realmente, nesses casos específicos, como eu falei, não é só estética, né? Eu acho que tudo que carrega a pessoa quando ela olha no espelho, ela quer deixar para trás. São histórias bem bizarras. Já tive uma que ela quis mudar o nariz que parecia com o pai, porque a mãe não estava mais com o pai e jogava isso nela. Então, são casos, assim, bem pontuais e delicados. Então, eu tento não invadir. A particularidade de cada paciente. Mas quando eles falam, assim, isso acaba me marcando um pouco. A rinomodelação é um procedimento minimamente invasivo, mas a longevidade dos resultados pode variar. Como que você educa seus pacientes sobre as diferenças entre resultados temporários e permanentes e os orienta na melhor escolha? Então, ela pode, como qualquer outro procedimento definitivo, desde a própria rinoplastia, a gente ouviu mesmo o seu relato, você me falando que você entende que o seu nariz já mudou do que estava para agora. Então, é definitivo ao ponto de, em questão de envelhecimento. Todos nós vamos passar. Então, não é que a sua estrutura vai ser modificada, porque ela já foi modificada pelo procedimento. Então, ela não vai passar por outra modificação. Mas a nossa pele está em constante envelhecimento. Então, eu sempre converso com o paciente para que ele entenda. Olha, é definitivo, mas você vai passar por processo de envelhecimento, a sua pele vai ter flacidez, não vai ficar lisinha como está agora. Não, a gente falou até no meu caso, né? Eu fiz, mas já tem 10 anos atrás, fui mãe, minha filha já vai fazer 4 anos, então assim, tudo vem mudando, né? O nariz alarga, levanta, vai, volta. Dá umas modificaçõezinhas. Isso, então eu sempre tento conversar, porque quando eles entendem, eles realmente conseguem enxergar o que eu tô falando, do que eu sempre frisar. Não vai mudar nunca. Sua vida inteira você vai morrer com o nariz assim. Eu vou estar mentindo. Porque a gente passa por processo de envelhecimento, isso acontece com qualquer pessoa. Seja quem faz uma plástica, um lifting facial. Ele vai tirar o excesso de pele, se ele passar mais 10 anos, ele ainda vai ter pele para tirar, porque a gente está em constante envelhecimento. A personalização é frequentemente mencionada como um elemento central em sua prática. Como que você adapta suas técnicas de rinomodelação para responder às necessidades estéticas e anatômicas de cada paciente? Hoje, a gente não tem só uma forma de fazer nariz, né? Existem variações dentro da técnica. Então, quando eu vou avaliar um paciente, eu vou pontuar tudo. Se o paciente tem um rosto mais quadrado, se o paciente tem um rosto mais oval, isso tudo vai passar pela minha avaliação para ver qual técnica e qual tipo de ponta eu vou fazer. Isso é engraçado, deixa eu te cortar, porque tem cirurgiões plásticos conhecidos aqui no Rio, que às vezes a gente olha o nariz de uma mulher e fala assim, ó, esse foi fulano que fez. Aí tu pergunta, duvido que não foi, vai lá. Esse foi. Aí, engraçado que é um pouco da mãozinha do trabalho que saem uns narizinhos meio iguais por aí. E é por conta também da padronização. Sim. Existe um cirurgião plástico que ele tem os moldes de narizes mesmo. Tipo,
Ele padroniza os moldes que ele vai colocar um enxerto. Então, ele sempre vai fazer os narizes todos iguais. Eu já não defendo essa linha, porque eu acho que não somos todos iguais. Nós somos diferentes, cada um com a sua particularidade. Então, você vai saber que fez se a pessoa falar. Mas, ainda assim, dependendo de quem me conhecer, vai saber que eu fiz porque vai entender que eu respeitei o padrão da pessoa. Então, eu sempre busco. Às vezes, o paciente veio para mim mesmo e falou: ai, doutora, eu quero muito a ponta quadrada que você falou que você faz. Eu amei. Eu falei: então, é lindo, mas em você não vai ficar, porque o seu rosto não combina com esse tipo de ponta. Não, mas eu queria muito. Falei: eu entendo que você queria muito, mas você entende que não vai ficar esteticamente bonito? E aí, numa conversa, a gente vai conversando, desenvolvendo, eu demonstro para o paciente entender, até que ele realmente entende. Poxa, realmente eu entendi o que você falou e vai ficar melhor do seu jeito. Assim como tem paciente que chega para mim: faz o que você acha que deve fazer, porque é o melhor. Justamente para não acontecer isso, uma frustração depois. Você gerou tanta expectativa porque você viu o outro e quando é em você é bem diferente. Pode nos detalhar como que a combinação de procedimentos como botox, preenchimento e bioestimuladores de colágeno contribui para uma estética facial mais harmoniosa e natural? E quais são os fatores que você considera ao planejar essa combinação, doutora? Primeiro que o botox eu falo que todo paciente deve fazer. Né? Porque o botox ele age na musculatura. Então, a gente movimenta os nossos músculos o tempo inteiro. Se a gente não quer ir para os outros procedimentos mais invasivos, a gente já tem que tratar com o botox, que vai paralisar a musculatura. E o colágeno é questão de melhorar. A gente, por exemplo, você já foi mãe, você já esticou uma vez. Você já não tem mais a produção de colágeno que você tinha lá atrás. Então, antes de eu pensar em preencher o seu rosto, eu vou te avaliar em questão de consistência de pele, para saber se você precisa repor um colágeno primeiro, para a gente tratar. Então, a gente vai construindo camadas, tendo essas adaptações, do que eu só colocar tudo de uma vez em você, você não vai se reconhecer. Então, a gente faz um protocolo de tratamento. Trata a pele, trata essa parte muscular, porque não adianta eu fazer um bioestimulador e preencher todo o seu rosto se as rugas estão o tempo inteiro movimentando. Vai diminuir o potencial do procedimento. Então, a gente trata as camadas, preenche para indicar melhor. Porque não adianta eu só pensar em preencher, visto que não vai longe, a GK preencheu o rosto inteiro e depois tirou tudo porque ela não se enxergou mais. Às vezes o paciente ele tá com alguma coisa dentro que ele não tá enxergando e às vezes só tratar alguns pontos pontuais já vai melhorar. Mas acontece que por muitas vezes as pessoas se aproveitavam disso para ganhar dinheiro. Ah, é tudo que você quer? Eu vou empurrar tudo em você. Mas não é assim. E aí você chegou ao ponto de muita gente falar: a harmonização é ruim porque desarmoniza e não harmoniza. Na verdade, depende do olhar de quem faz. Porque se eu for olhar para o rosto de um paciente, eu vou ver os pontos que faltam. São pontos estratégicos. Nem tudo é o que o paciente quer. A gente tem que saber indicar, porque o paciente é leigo, ele não estudou, ele não conhece, então ele não vai saber. Ele vai ver o que ele viu na internet, que ele acha que cabe a ele. Mas cabe a nós, profissionais, avaliarmos e saber o que é melhor para esse paciente. Assim como se eu chegar com uma paciente que não tem um lábio, falar assim: eu quero um bocão, e eu colocar 3 ml nesse lábio, não vai ficar bom? E a paciente vai se estranhar. Então, a gente sempre tenta conversar, entender para indicar. Porque na harmonização existe infinidade de procedimentos. Até a gente indicar uma coisa mais agressiva, a gente tem que entender aonde está esse paciente. Então, acho que é o tratar no início para a gente envelhecer bem. É uma coisa que o próprio Reinaldo Gianecchini está falando também, que ele envelheceu agora, né? E começou a tratar lá atrás. Então, a gente olha para as pessoas que estão mais belas e você não vê exagero, porque foi tratado pontualmente. Exatamente. Como que você percebe o impacto da internet e dos padrões de beleza atuais na percepção das pessoas sobre o que é considerado belo? Eu acho que um pouco negativo, porque as pessoas ficam tão presas ao que muita gente fala, padrão, que elas chegam com esse padrão na cabeça. E até a gente fazer esse paciente entender que não é bem isso, eles buscam a perfeição. Só que não existe. Se a gente botar metade do seu rosto, tirar uma foto agora do seu rosto, cortar metade e dobrar para essa, você vai ficar esteticamente feia. Não vai ficar bonito. Porque o teu lado é diferente do outro lado. Então, nós temos detalhes imperfeitos no nosso rosto. Então, eu acho que a internet ela é muito boa, mas dependendo da pessoa, ela também vai ser muito ruim.
porque ela vai sempre estar se comparando. Então, nada vai estar bom para essa pessoa. E aí vem as doenças, que nunca tá bom, eu sempre quero mais, eu sempre quero mais. E aí, na minha clínica, eu tento sempre fazer o paciente entender que ali já foi. Então, tem paciente meu mesmo, uma paciente recente até me mandou mensagem. Ela já tinha feito a rinoplastia, não ficou satisfeita, a gente veio com a rinomodelação, tá infinitamente mais bonito. E recente, a gente já deu alta para ela, ela falou assim, eu queria mais. Aí as meninas, não, já fizemos tudo o que dava, o seu nariz tá lindo. Ela mandou uma mensagem, doutora, eu te agradeço muito, eu preciso realmente entender que foi feito tudo o que dava no meu caso e que você fez toda a capacidade, que é isso o meu resultado. E eu tô feliz de você ter entendido e ter me passado isso. E mais feliz ainda de eu ter entendido que, tipo, já deu. Então, quando a pessoa você entende... Você diz não também, ó. Eu já fiz o meu papel, acho que se eu passar daqui no meu trabalho não vai ficar legal. E você dá um não para aquele paciente. Sim, exatamente. A gente precisa aprender a dizer não, principalmente na estética. Porque, às vezes, as coisas, as intercorrências acontecem pela falta do não. E é o teu nome que tá ali, né? Exato. Porque quando vê na rua, vai falar, caramba, mas quem fez isso? Doutora Karen, meu Deus do céu, ela deformou o rosto da mulher. Não porque só eu vejo isso. muito isso na rua, Exato. né? Eu vejo mulheres aí isso, deformadas, né? de boca, de cara, com a bochecha igual uma maçã. Aí eu pergunto, mas qual foi o médico que fez isso? Aí o médico, aí quando você vai procurar, você, não, mas eu que pedi. Não. Aí elas já viu que já tá exagerado, igual uma boneca inflável? É bem isso. Então elas mesmas já falam, não, mas fui eu que pedi pra botar essa boca. Mas é muito disso, porque eu olho assim e eu falo, meu Deus, tipo, às vezes quando a pessoa tira, ela fica mais bonita. Então é esse olhar por mais e mais e mais, e aí você chega em profissional que acaba fazendo. Então eu prefiro... entre aspas, perder o dinheiro por não fazer... do que sujar o teu nome. E não só isso. Não é sujar o teu nome, é também falar, caramba, mas a médica viajou, né? Errou a mão. Tem que falar, errou a mão o médico, aí quanto mais você faz, exagera, mais intercorrência você pode ter. E aí, pensando numa parte mais técnica e jurídica, se, por erro, o paciente ele é leigo, ele não entende. Então, se eu começo a fazer excessos, que esse excesso vai me gerar uma intercorrência, no final de tudo, ele decide me processar. Porque ele não vai falar que foi ele que quis, se der um problema. Ele vai falar que eu que cedi. Foi botando. Aí ele me processa, o que o juiz vai falar? Ué, profissional é você que deveria dizer não. Não, Então, a gente sempre tem que saber avaliar até onde a gente vai com o paciente. A gente tem que, sim, entender o nosso limite com o paciente para poder demitir se esse paciente não faz mais sentido para a estética para ele. Às vezes é outra coisa que vai incomodar, indicar outro procedimento, outra coisa, tratar mais a pele, mas fazer muito de uma coisa só, principalmente nariz, a gente tem que saber dizer não. Então, lá atrás, eu tentava muito me adequar. Ai, poxa, realmente, olhava, não sei o quê. Mas depois que eu entendi, eu falei assim, não tem como. Porque senão esse paciente nunca vai estar satisfeito. Porque eu vou estar entrando ali. Porque a internet está aqui. As pessoas não mostram defeito. As pessoas sempre aparecem como maquiadas, com cabelo arrumado, com filtro. E até isso eu mudei. Eu usava muito filtro. E aí, num determinado momento, acho que já tem um pouco mais de... Tem 1 ano, acho que já. Que eu parei de usar filtro no Instagram. Faz natural. E eu apareço natural. Tipo, maquiada ou não, eu tô natural. Então, eu precisava prezar por isso para eu poder falar para o meu paciente, olha, não é bem assim. Então, eu também tenho que refletir. Não adianta eu querer vender naturalidade e estar com o rosto todo artificial. Então, é muito do profissional. Se o profissional gosta, ele vai vender isso. Eu já gosto da linha do natural. Natural. Em sua prática, como que você lida com pacientes que apresentam hesitações ou medo de realizar procedimentos estéticos devido a alguma experiência passada? Isso é muito comum. Porque a pessoa já chega lá com trauma, né? Muito. Ou, assim, não só de experiência em face, mas trauma de anestesia porque fez um procedimento odontológico onde sentiu muita dor. Ou trauma do próprio nariz que fez um procedimento que sentiu muita dor. Então, eu sempre tento fazer, eu falo da experiência. Eu falo, só vem tranquilo, vou te deitar. Se você achar que você não conseguiu relaxar, que não foi confortável, a gente não faz, mas vem tranquilo pra gente conseguir. E aí, numa conversa, eu vou deixando esse paciente mais tranquilo ao ponto dele nem lembrar do que ele passou. E ao final, eles sempre falam assim, nossa, foi realmente o que você falou. Eu tive um paciente também que ele tava com muito medo, muito medo. Era um homem grande e eu sou pequeno, um homem desse tamanho. Aí ele falou assim, eu tô com muito medo. Eu falei, calma, vai relaxar. Aí ele, mas eu tô com medo da anestesia. Eu falei, mas não vai doer. Aí ele... Da anestesia? Ele tava com medo da anestesia. Eu falei, mas não vai doer. Aí ele, não, vai sim. Aí comecei o procedimento dele, mas era só isso.
Era isso que você tava com medo. Ele, eu não tô acreditando. Tô até com vergonha, né? Um homem desse tamanho. Mas é muito engraçado porque se gera todo um trauma em volta e quando acontece... É porque a minha mão já é leve, né? Então eu tento fazer de tudo. Eu não gosto de sentir dor. Então eu não gosto de fazer meu paciente sentir dor. Qualquer momento que eu sinto que ele tá sentindo algum incômodo, tá doendo, tá tudo bem, tento fazer pra ser leve. Eu acho que, tipo, a gente já tem 1000 problemas. A gente vai pra resolver um e vai sair cheio de trauma, não tá. Quais são as preocupações mais comuns que seus pacientes trazem ao considerar a rinomodelação? Quando eles se preocupam em trazer, eles ficam com medo. Por ser definitiva, eles ficam com medo de ficar torto. Esse é um ponto que eles sempre falam. Não vai ficar torto, né? Porque eu vi um Instagram assim... Ou então medo de... Eu vou te falar, de um buraquinho no nariz ficar maior do que o outro. Exato. Eu tinha. Eu falei, meu Deus, será que um buraco vai ficar maior do que o outro? Também. Eles têm esse medo de, tipo, o nariz que não era torto ficar torto. Ou o buraco ficar diferente. É um trauma muito grande. Mas não fica igual, tá? Eu fiz, e todas as vezes que eu tiro foto assim de baixo, eu vejo que um ficou redondo e o outro assim. Assim, ficou do mesmo tamanho, mas o formato que não ficou igual. É porque, na verdade, foi o que eu falei pra você. A gente não é simétrico. A gente é assimétrico. Então, um lado nosso é sempre diferente do outro. Mas, claro que o trauma deles, né? Porque veio na internet, por exemplo, o meu nariz é meio tortinho. Então, tem gente que já é torta e fica mais assim. Ah, tá. Então, ele já vem com esse calma, fica tranquilo, não vai ficar. Ou então, doutora, eu vi que tem gente que sai do nariz muito empinado assim. Eu não quero o meu assim. Eu falei, não, fica tranquilo. É porque, por ser uma técnica de variações, não é algo engessado, eu vou entregar aquilo que ele quer dentro do que ele pode ter. Então, eu não vou empinar o nariz demais se esse paciente não quer. Eu tenho paciente que quer um nariz assim na testa, que eu brinco até, eu atendi um paciente que ele, olha, eu quero um nariz de Pinóquio, bem grande e o mais empinado possível. Que loucura. Eu falei assim, tá, tudo bem. E até ficou bonito. E combinou com ele porque ele era mais exagerado, né? Assim como tem paciente meu que fala, eu já tenho nariz empinado, eu não quero empinar, então eu quero o meu perfil reto. Então eu sempre tento entender, eles vêm com medo, mas eu tento entender o medo deles, para que isso não aconteça. Claro que o pós é chato em questão de pós imediato. Por quê? O nariz ele não vai ficar exatamente igual do que vai ficar quando cicatrizar. Porque tá inchado, tem anestesia. Às vezes fica assimétrico na hora, mas não é depois, que vai ficar. Depois, com o tempo, ele se ajeita. Exato. Então, assim, tem uma paciente que a gente fez semana passada. Ela tá em contato comigo até hoje. Ela não vai ficar empinado, né? Eu falei, não, eu não empinei. Então, a gente vai trabalhando e por isso que eu tenho suporte no WhatsApp. Porque eu não gosto de, tipo, o paciente fez, vou embora, nunca mais falou comigo. Ele tá cheio de medo. Ele não passou por isso, ele não conhece o procedimento. Abre a internet, vê um monte de gente falando mal do procedimento e de necrose, não sei o quê, porque, infelizmente, existe uma briga de classe muito grande. Então, eles estão cheios de traumas por isso, mas eu tento o máximo trazer a realidade, fazer eles entenderem que é normal sentir medo, mas a gente está aqui para dar suporte, para segurar na mão, para entender. Nem que o paciente volte mais, mas realmente para ser uma coisa leve. Mas os maiores medos são de assimetrias, no nariz ficar torto, tudo. Então, a gente conversa que não tem como. Até tem, né? Mas eu não faço. Tem como você deixar o nariz torto se ele não é. Mas a gente preza muito pelas medidas da face. Então, a gente vai medir, a gente vai alinhar, vai desenhar para ficar realmente 100% do jeito que a gente quer. Já que você está falando aí dos pós-procedimento, da rinomodelação, quais são as recomendações específicas de cuidado pós o procedimento que você oferece para a longevidade e qualidade do resultado? Uma das coisas que hoje a gente faz, assim, que acaba o procedimento, a gente já entra com o tratamento de IPRF, que nada mais é do que coletar o sangue do paciente num tubinho, levar para a centrífuga e separar o plasma. Isso vai ajudar a uma recuperação melhor. Ele diminui... O que significa PRF? IPRF é plasma sanguíneo, que é rico em fibrina. Né? Então, bacana. A gente já faz esse Isso é novo, isso não tinha 10 anos atrás, não. Na verdade, isso sempre teve, né? Só que param de se estudar, tem gente usando que... Hoje tem gente que usa para enxerto de mama, glúteo. Então, muitas pessoas desconhecem o uso no procedimento de rinomodelação. Mas até no procedimento de rinoplastia ele é indicado. Porque o plasma, ele nada mais é do que ele está rico em fibrina. Então, ele vai levar informações para suas células de cicatrização. Nariz é uma região que dá muita fibrose. Muito. Qualquer procedimento cirúrgico dá fibrose. O nariz dá mais. Então,
O intuito desse tratamento, que a gente faz assim que finaliza o procedimento, é diminuir o potencial de fibrose desse paciente. Então, ele tem um pós mais tranquilo, porque qualquer pós depende unicamente do paciente, não do profissional. Então, eu tento diminuir tudo que eu posso fazer para que não dependa tanto dele. Então, eu faço o IPRF, hoje eu tenho laser, né? Que é a laser terapia. Eu faço assim que acaba o procedimento para acelerar o processo de cicatrização. Então, eu já faço no pós-imediato. Não tem mais aquele negócio de uso de gelo? Na verdade, tem paciente que faz um gelinho aqui, um gelinho. Mas é só se ficar um pouquinho inchadinho. Mas nada de maneira exacerbada. E recomendo de não abaixar a cabeça por 3 dias, não fazer atividade física por 15 dias, alimentação, não comer alimentos que são pró-inflamatórios, camarão, calabresa, carne de porco, essas coisas para ser um pós melhor possível. Mas dentro da clínica a gente tem todos esses tratamentos para que realmente fique o melhor. Então o laser é uma coisa maravilhosa. Até para quem nem faz nariz. Minha mãe teve um machucado na mão que não estava cicatrizando. A gente fez 2 vezes o laser, já fechou. Então, eu sempre estou investindo em coisas para melhorar o pós do meu paciente, para que independa dele. A confiança entre médico e paciente é fundamental para o sucesso de qualquer procedimento estético. Como que você constrói e mantém essa confiança desde a primeira consulta até o pós-procedimento? No meu Instagram, eu sempre mostro toda a minha vida. Porque você imagina, você dá o teu telefone para todos os pacientes, você não vai viver, né? Vai viver grudada no telefone. Então, tem que produzir outra doutora Karen só pro telefone. Então, eu já trabalho tudo isso no Instagram, né? Eu já gero toda uma confiança no Instagram. Então, hoje, 90% dos meus pacientes, quando vêm, eles me conheceram no Instagram, eles nunca me viram pessoalmente, eles vêm para consulta e realizam no mesmo dia. Então, eles já vêm confiando em mim. E toda a minha equipe, com a mesma linguagem que a gente tem, são tratados de maneira excelente. Então, eles já chegam no consultório já me conhecendo, eles já sabem de toda a minha história. Então, eles eu vi você isso, eu vi a Liz, que é sua filha, não sei o que, como é que tá a Liz? É íntimo. Então, a gente já tem uma construção e ali no procedimento a gente vai estreitar essa relação. Mas no pós também, eu tenho uma enfermeira, né, toda dedicada para o pós, e um WhatsApp, um número, não só, ele não é o meu pessoal, ele é um número para paciente, mas que ele fica no meu telefone para urgência, só que a maioria das vezes a minha enfermeira está respondendo comigo. Então agora eu tô aqui, meu celular tá aqui. Se eu abrir, eu vou ver quem tá mandando mensagem para ter um controle maior. Mas a maioria das vezes é com ela. Agora, numa emergência, eu entro. Mas eu tô na clínica todo dia. Então, os pós, quando chegam, eles passam por mim, vêm, falam comigo. Então, a gente tem uma relação muito boa, assim, uma troca, sempre porque eles contato, entendem. Exatamente. Manda mensagem no Instagram, eu respondo. Isso é ótimo. A gente vai conversando. Doutora, quais são suas previsões e expectativas para o futuro da rinomodelação e de outras técnicas de estética facial? Olha, eu acho que cada vez mais a gente vai ganhando mais espaço com a rinomodelação, né? Então, de técnicas mesmo que já é minimamente invasiva, eu acho que a gente vai conseguir dar resultados ainda melhores de umas novas tecnologias que podem vir, né? Eu creio nisso porque cada vez vai avançando. Então, hoje a gente não consegue diminuir essa base óssea de maneira, né, sem ser com ácido e tudo mais. Então, acho que pode ter alguma outra tecnologia que venha entrar no mercado que faça isso acontecer. E com o crescimento da estética em si, hoje, esse mês que vem, eu já me formo em bucomaxilofacial. Então, já vai abranger mais ainda um leque de procedimentos, porque tem procedimento que somente o buco pode fazer na estética. Então, acho que a gente está avançando que seria cada qual? vez. Olha, o buco ele faz trauma, né, no rosto inteiro. Então, eu já tenho visto muitos bucomaxilo fazendo pálpebras, lifting, porque já tem um acesso ali no centro cirúrgico, né? Então, é diferente. Mas eles estão fazendo em consultório. Então, acho que a gente está ganhando cada vez mais o mercado de respeito dos pacientes. Então, antigamente se via muito assim, eu vou fazer uma cirurgia com o médico, que é cirurgião plástico. Hoje em dia eu já não ouço mais isso. Eu vejo pacientes deixando de fazer com plástico para fazer comigo. Então, não é mais pela graduação, é pelo conhecimento. Sim. Então, acho que... você toda hora vai inovando em cursos também. Atualizando técnica, melhorando a clínica para sempre trazer o melhor para os pacientes. Sim. Então, para nunca ficar para trás, né? Eu sempre estou estudando, sempre estou aprimorando. Vou terminar essa especialização agora, já vou ver outros cursos para fazer, para sempre estar em dia
com os procedimentos e tratamentos. Então, acho que com esses avanços, as partes antes que era muito exagerada, como da harmonização em si, tem os avanços de tecnologias. Então, acho que as pessoas vão diminuir o exagero, melhorar mais, para que realmente fique uma coisa que independa de estar o tempo inteiro fazendo, sabe? Além do Botox, que dura pouco, acho que com a tecnologia... eu ia falar isso, eu acho que os produtos precisam melhorar, ter mais durabilidade. Porque assim... Eu lembro que eu comecei... Hoje eu tô com 41, vou fazer 42. Eu comecei Botox com 30. Só que quando eu comecei, durava, sei lá, 8 meses. Agora de 4 em 4 já não funciona mais. Já não sei se meu corpo já acostumou. Então, acho que a medicina regenerativa, que é o que está sendo estudado, está mais em alta agora, é tratar a pele para preparar. Porque, por exemplo, agora tem os ativos que você consegue diluir na toxina botulínica para você potencializar e melhorar o resultado desse Botox. Porque, realmente, a primeira vez que eu fiz o Botox, eu fiquei 8, 9 meses. Igual a mim. Agora já não mais. Agora de 4 em 4 tem que ficar... Mas é porque a gente... antigamente se olhava muito só pro rosto. Eu acho que agora pode-se olhar mais para a parte sanguínea. Porque se eu tô com a parte hormonal sanguínea desregular, nada melhor. Então, lá na clínica, a gente tem tido esse cuidado. Agora a gente está com os tratamentos de soroterapia, onde a gente vai preparar o organismo do paciente para fazer um procedimento pensando na durabilidade. Porque são procedimentos caros, o produto é caro, não tem como se cobrar tão barato para usar um produto bom. Então também não adianta eu botar, a pessoa se organizou inteira e daqui a 4 meses e acabou. Acabou o efeito. Então acho que a gente tem que ir avançando com a medicina junto, para vendo formas de preparar o organismo do paciente para isso. Seja do nariz, seja... do nariz a gente já tem todo um protocolo, mas os outros procedimentos eu acho que ainda peca um pouco a tecnologia nessa parte de durabilidade. Então, se a gente associar a medicina regenerativa mesmo, com a soroterapia, aí é perfeito, vai ter o melhor dos mundos. Eu acho que não está longe disso acontecer. Bom, eu quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro para você levar o maridão ou quem quiser no Barra Grill. Obrigada. Tá? E doutora, como que você vê o futuro da estética facial e da rinomodelação? Quais são as tendências emergentes que você acredita que estão para vir? As tendências, eu acho que agora a gente está vindo para mais naturalidade, né? Uma galera que vinha com aquele desejo de um nariz muito para cima, muito exagerado, já não quer mais. Tem gente até que tinha seu cílio, tá optando por manter e mexer só na ponta porque para mostrar o natural. Natural. Então, acho que a tendência cada vez mais é o natural. Não quer dizer que as pessoas não vão mais querer mexer, porque existe sim uma necessidade, mas mínima, e não de modificar drasticamente. Então, acho que o futuro é prezar pela naturalidade, porque se a gente for ver, grandes artistas de Hollywood também já faziam procedimentos há anos, quando não se falava de procedimento. E hoje, quando eles estão envelhecendo, estão bonitos e naturais. Então, se a gente olhar agora para uma galera nova, até influenciador novo, que exagerou, tá tirando, ou ainda tá exagerado, parece muito mais velho de quem nunca fez. Então, acho que a naturalidade vai trazendo isso mais forte. No futuro, eu acredito muito que as pessoas vão prezar pelo natural e por tratar, não só injetar. Não só, entendi. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Eu adorei conversar com você. Obrigada. E com certeza eu vou dar um pulinho lá no seu instituto. Vai ser um prazer. Fazer um check-up. Vai ser um prazer cuidar de você. Muito sucesso para você. Obrigada. Na carreira. Você é uma menina super nova, tem muito aí o que trilhar. Obrigada. Tá? Obrigada. Galera, e lembrando que na próxima quinta-feira tem um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curtam os vídeos. Beijo e até a próxima.